Fala pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre os elementos do clima. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para passar mais um conteúdo dessa disciplina, dessa ciência linda que é a Geografia. Vamos tratar de elementos climáticos, mas para começar vamos lembrar o que é clima. Clima é o estudo do tempo atmosférico. É o estudo das características, dos padrões existentes relacionados a diversos elementos climáticos ocasionados por fatores climáticos que determinam a modificação desses caras aqui. Então, o clima, ele é a característica do espaço geográfico relacionado às questões atmosféricas. Entendido? Vamos entender então quais são esses elementos climáticos. Afinal, o que é que eles vão trazer para a gente que vai ser importante para conhecermos esses padrões da atmosfera? Simples. Eu vou deixar já de cara uma sigla para que vocês nunca mais esqueçam os principais elementos climáticos. TUP. T-U-P. TUP. Temperatura, umidade e pressão. Esses são os três principais elementos climáticos. Claro, temos mais? Temos mais, mas esses são os principais. E são extremamente importantes, pois são eles que vão variar, vão ser modificados com os fatores climáticos. Beleza? Entendido até aqui? Vamos começar então pela temperatura. A temperatura, então, é o aquecimento, o resfriamento de uma determinada parte da superfície da Terra e, obviamente, da sua atmosfera próxima. É a partir da temperatura que vamos ter as condições de aumento da condição de gelo ou de diminuição do gelo, aumento das áreas desérticas, que vão ser extremamente importantes para determinar a condição física daquele espaço, a condição da própria atmosfera daquele espaço. Então, a temperatura, ele vai ser importante, principalmente quando falamos do chamado gradiente vertical térmico, que à medida em que aumentamos a altitude, nós vamos diminuir a temperatura. E isso vai acontecer devido à concentração de oxigênio na própria atmosfera, que quanto menor a quantidade de oxigênio, menor vai ser a pressão atmosférica e, consequentemente, menos o Sol vai ter o que aquecer. Então, dessa maneira, a temperatura é o principal elemento do clima. Mas, como eu falei, ele ainda tem mais dois amiguinhos nessa primeira linha, nesse primeiro escalão de elementos climáticos. Depois nós temos a letra U, daquele TUP que eu falei para vocês, que é a umidade. A umidade vai estar relacionado com a capacidade da evapotranspiração na atmosfera, ou seja, da evaporação da água dos oceanos, dos rios, dos lagos, da transpiração das plantas e dos seres vivos animais, assim como sua capacidade de condensação e, consequentemente, devido à sua precipitação em formato de chuva, em formato de neve, de granizo. Aí nós vamos ter então a umidade, que é a quantidade, a capacidade de retenção de vapor e água no estado líquido em sua atmosfera. Assim então temos essa segunda parte. E esse fator vai determinar se um clima vai ter uma capacidade mais equatorial, mais tropical, mais temperada, mais desértica. Isso vai variar de acordo com as características da sua umidade. Agora, além da umidade, ainda no primeiro escalão, não tão menos importante, vamos ter a pressão atmosférica. Pressão é o peso que o ar faz sobre as pessoas, sobre a superfície da Terra. Então, quanto mais próximo do nível do mar, maior vai ser a coluna de ar que vai ter sobre ele. Consequentemente, vai ter mais peso vai ter mais pressão. Essa pressão vai compensar, vai comprimir todo o oxigênio próximo da superfície e, consequentemente, o Sol vai ter mais ar para aquecer.
Então, normalmente em áreas onde temos uma maior pressão atmosférica, vamos ter uma área onde vai ter maior temperatura. Lugares onde vamos ter uma menor pressão atmosférica, vai ser lugares onde vamos ter uma menor temperatura. Assim, nós vamos ter então aqui a TUP bem esclarecida: temperatura, umidade e pressão. Ah, mas temos o segundo escalão ainda dos elementos climáticos. Sim, temos o segundo escalão. E ele vai dizer basicamente com a insolação, a radiação e a visibilidade. Insolação é a capacidade de retenção da luz solar sobre a superfície. Então, quanto um determinado corpo, quanto a superfície consegue aguentar e manter as suas mesmas características com a exposição ao sol. Então, a quantidade de insolação ele vai ser importante pela forma com que o espaço vai ter uma maior quantidade de calor absorvido, de calor refletido, e isso vai ser muito importante no estudo climático. Agora, quando eu falo de radiação, eu estou falando da quantidade de raios solares alcançando determinado espaço geográfico. E aí eu estou falando de raios do espectro de luz normal, aqueles lá das 7 cores do arco-íris, assim como os raios infravermelhos e os raios ultravioletas, além de outros raios como raios X, beta, gama, alfa e todos aqueles outros raios nocivos aí para a natureza, para os seres vivos, certo? Essa radiação, esses raios solares vão ser então muito importantes para conhecer. Então, num dia ensolarado, e dependendo da quantidade de nuvens que possam estar, vai ter uma quantidade, um nível de radiação, de exposição que as pessoas podem ter. Então, na época do verão, por exemplo, um nível 7 de exposição a raios ultravioletas vai ser muito forte. É por isso que quando chega na época do verão, os noticiários ficam falando muito que para você evitar ficar na praia entre as 10 horas da manhã e as 3 da tarde, mais ou menos, não só na praia, na verdade, ficar exposto ao sol, porque é nesse momento onde nós temos os maiores níveis de radiação solar, onde os níveis ultravioletas podem chegar ao nível 7, o mais perigoso de todos, e por isso o filtro solar constante para evitar problemas de pele. Fechou? Então a radiação acaba sendo importante. E nós chegamos no último ponto do elemento climático, que é a visibilidade. Visibilidade justamente aquilo que nós estamos percebendo. Então, no momento onde nós temos uma quantidade de neblina, a nossa visibilidade vai ser curta. Num dia com tempo seco, a nossa visibilidade vai ser longa. Ou com uma determinada poluição devido ao impacto atmosférico, impacto ambiental, pode estar reduzida, deturpada. Então, a visibilidade também é um elemento muito importante na compreensão do clima. Beleza? Bom, então nós temos aqui os elementos do clima. A TUP, temperatura, umidade e pressão. E em segundo escalão, a insolação, a radiação e a visibilidade, muito importante, que são modificadas através dos fatores climáticos. Beleza? Bom, eu vou sair de cena, vocês vão dar aquela foto, vão tirar aquele print e vão estudar pra caramba isso, hein? Muito obrigado por ter assistido essa aula, hein, pessoal? Tchau, tchau!